Por que é importante compreender como que a outra pessoa interpreta a situação? E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou estudante de psicologia, atualmente no 2º semestre. Quando a gente está em conflito com uma pessoa, é automático que a gente pense que a gente está certo, enquanto que o outro lado está completamente errado. Eu fiz muito isso a minha vida inteira e sempre deu errado. Ao mesmo tempo que a gente entra na discussão com essa mentalidade, a outra pessoa também entra na discussão com essa mentalidade. Isso faz com que os dois lados fiquem completamente fechados em suas próprias cabecinhas e não consigam aprofundar o nível da conversa. E como eu já disse antes, se a discussão se mantém em um nível superficial, as chances de solucionar o conflito de uma forma que seja boa para os dois lados é quase zero. Tá bom, então, isso significa que eu preciso abrir mão do meu ponto de vista e acreditar que a outra pessoa tá certa enquanto eu tô errado? Não, eu não disse isso e não quis dizer isso. O que acontece é o seguinte: quando se trata de duas pessoas discutindo sobre um problema, existem dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo problema. E cada um desses pontos de vista está baseado em interesses diferentes, necessidades diferentes, motivações diferentes, medos diferentes, experiências de vida diferentes. E isso faz com que quase sempre o nosso ponto de vista faça total sentido na nossa cabeça, mas não faz nem metade de sentido na cabeça da outra pessoa. E se a gente ignora isso e continua tentando provar que está certo na discussão, a gente fica cada vez mais frustrado, com cada vez mais raiva, e começamos a criticar e agredir a outra pessoa, na ilusão de que ela acorde para nossa realidade, que só faz sentido pra gente, por causa dos nossos interesses, das nossas necessidades, das nossas motivações e dos nossos medos. E é exatamente por esse motivo que, se eu quero aprofundar o nível da conversa e encontrar uma solução que seja boa para os dois lados e que resolva o conflito, eu preciso compreender em detalhes as bases psicológicas que sustentam o ponto de vista da outra pessoa e que faz ela interpretar as coisas do jeito que ela interpreta. Ou seja, eu preciso compreender os interesses dela, as necessidades dela, as motivações dela, os medos dela e tudo que está por trás do que ela fala durante as discussões. E para compreender essas coisas, a gente precisa perguntar e ter paciência, porque às vezes não é algo que dá para descobrir em uma única conversa. Muitas vezes a própria pessoa não vai ter consciência de tudo que existe como base do ponto de vista dela, e ela vai precisar de tempo para refletir sobre isso. Mas vale muito a pena, porque à medida que a pessoa vai percebendo que você se interessa em compreender ela, ela vai se abrindo mais para conversar, e ao longo do tempo vão surgindo soluções que melhoram a relação e que atendem às necessidades dos dois lados. Outra vantagem que a gente tem é que, à medida que a gente compreende não só o ponto de vista da outra pessoa, mas também as bases psicológicas para que ela interprete a situação dessa forma, a gente aprende muito sobre a complexidade das relações humanas, e isso amadurece muito a nossa percepção, porque faz a gente perceber detalhes que a gente não via antes, que não fazia parte do nosso repertório, mas que faz parte da realidade, e que toda vez que a gente ignora, a gente paga o preço de alguma forma. Esse aumento de maturidade acaba sendo importante para resolver outros problemas que vão surgindo ao longo da nossa vida. Então sempre investigue o ponto de vista das outras pessoas com quem você entra em conflito e tente entender quais são os interesses, necessidades, motivações e medos que elas possuem e que fazem elas enxergar a situação da forma que elas enxergam. Lembrando que eu tô aqui para aprender, assim como vocês. Então pode ficar à vontade para deixar o seu comentário e compartilhar a sua percepção sobre o assunto. Se você colocar em prática tudo que eu falei ao longo dessa série e mesmo assim não funcionar, comenta aqui embaixo ou me manda mensagem lá no Instagram, que eu quero aprofundar os estudos nesse tema e trazer mais conteúdo útil e de valor para vocês. Meu Instagram tá aqui na descrição, se você quiser trocar uma ideia comigo é só chamar lá. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!